chamo Bruno, estou tendo uma temporada muito boa aqui em Cruz Alta. Venho do Amazonas, vivo no Amazonas há 9 anos e trabalho no movimento espírita, né, naquela seara lá do norte do Brasil. Cheguei aqui já faz 2 meses e meio e, para minha alegria, fui acolhido aqui nessa casa, trazido aqui por um amigo que havia trabalhado lá comigo na casa de lá, e tive uma oportunidade de ouro de ter contato com o movimento espírita gaúcho. Movimento esse que para nós no Amazonas é uma grande inspiração. E por isso o tema de hoje chama-se o Evangelho Sem Fronteiras. Já se perguntaram por quê? Por que estamos aqui? Aqui eu digo encarnados, por que a gente vem para essa terra? Por que a gente reencarnou? Tantas dificuldades, tantas provações, tantas provas. Já se questionaram? Às vezes a gente fica pensando, né? A gente chega num momento da vida assim que as dores, as dificuldades vão apertando tanto que a gente fala, não é possível. Deus me colocou aqui para isso. Poxa, não era só para ser feliz? Pelo menos eu que vim da geração, foi criado com os filmes da Disney, né? Sempre terminava no felizes para sempre. Eu até hoje, de vez em quando, eu me pego buscando esse felizes para sempre. Quando que vai chegar esse momento que eu falo, não, felizes para sempre? Quando eu passar no concurso, quando eu for promovido no emprego, quando eu me aposentar. Mas o nosso mestre nos ensina, né? Que a felicidade ela não é deste mundo. O que é deste mundo? Isso eu sei. Provas e expiações. Tá, mas só provas e expiações? Então a gente vai passando por um tempo de dificuldade, mas sempre tem um momento bom. Chico nos fala que quando ele psicografava o nosso lar, ele viu milhares de espíritos que aguardavam por longo tempo a oportunidade de reencarnar. E completou dizendo que deveríamos respeitar o corpo que nos concede, que o Senhor nos concede, porque não será fácil uma nova oportunidade. Muitos de nós aqui imploramos para reencarnar. Imploramos para passarmos pelos problemas que horas nos afligem. Nós pedimos vir na família que viemos. Nós pedimos passar pelas provas que passamos. Sabe aquele vizinho que deixa você louco? Você pediu para ser vizinho dele antes de reencarnar? Sabe a irmã, a mãe, que nos tira do sério? Nós pedimos para vir com ela. Uma amiga minha me confessava essa semana, uma amiga trabalhadora, espírita, esclarecida, falava, olha, eu aguento 30 crianças numa sala de aula, mas não estou aguentando hoje o meu, que Deus me deu. Ele está impossível. É só ela, só eu. Todos nós, né? Esse contato com essas provas, que por muitas vezes nos doem, são oportunidades que nós pedimos e que nós recebemos pela bênção divina. E aí chegamos aqui diante dessas provas, em algum momento a coisa começa a doer, e aí a gente encontra um local que nos faz bem. Eu, pelo menos, busquei acolhimento na igreja católica, busquei acolhimento na igreja evangélica e, creiam-me, caminhei por algumas igrejas, me senti bem em todas. Mas sempre tinha uma coisinha que lá dentro me faltava. Algumas coisas que eu ainda não conseguia entender e procurava explicação. Eu me lembro da minha catequista me perguntando sobre o Evangelho de Jesus e eu falando, mas dona Adélia, e na próxima vida? Imagina, a resposta dela, ela não recebeu muito bem. Ficava esse vazio. Mas um dia eu encontrei algo que me tirou daquele trilho e me colocou num outro trilho. Aliás, eu acho que me tirou do limbo sem rumo e me colocou num trilho. A doutrina espírita. Que começou a falar para mim o porquê da dor, o porquê das dificuldades, o porquê que certas coisas não faziam sentido. Gente, tanta mãe bacana por aí, por que a minha é desse jeito tão difícil? Difícil para mim.
Porque ela era a ferramentinha certa para me transformar. E se não tiver dificuldade, a gente não se transforma. Mas a doutrina espírita, ela nos explica isso. E aí, quantos de nós, antes de conhecer a doutrina, achávamos que algo não fazia sentido? Sentíamos esse vazio. Faz sentido? Mas, meu Deus, você criou a gente. E aí, se eu não conseguir ser perfeito, eu vou para o inferno? Não faz sentido. E aí, esse vazio, um belo dia, ele é preenchido pela doutrina, e a gente chega numa casa, é acolhido, é amado, recebe a oportunidade de assistir palestra, fluidoterapia, paz, a gente se sente bem. Quando a gente pensa que agora sim, venham felizes para sempre, a doutrina começa a trabalhar o nosso coração e falar, olha, na verdade, haverá provas. Na verdade, haverá dificuldades. Na verdade, são as dificuldades que vão transformar o seu coração, porque tu ainda carregas muita coisa que tem que tirar de ti. Tua cólera, tua maledicência. Quantos de nós temos mais tendências que não controlamos? Quando a gente vê, já foi. Quem tem um pavio mais curto, quando se percebe, já falou que não devia. Quem é maledicente, quando se percebe, já falou para outra pessoa ou de outro alguém. Todos nós carregamos essas más tendências há séculos, milênios. Mas estamos aqui para transformá-las diante das dificuldades. E a doutrina espírita nos fala, olha, a vida é maravilhosa, ela é bela, tem uma visão linda. Você vai ter que chegar até lá. Se autoconhecendo, se autotransformando diariamente. Uma mudança que exige de nós esforço. Lutar contra as nossas más tendências é mais difícil que empunhar armas para lutar qualquer guerra. Tirar de nós o orgulho, a vaidade, a cobiça, é muito difícil. E a doutrina nos convida para esse trabalho interno. Quando finalmente entendemos a essência de nossa reencarnação, chegamos numa casa que nos acolhe. E aí começa uma busca pelo autoconhecimento, pelo autoaperfeiçoamento. A gente senta para assistir uma palestra, egoísmo, e a gente sai dela pensando, meu Deus, essa palestra foi para mim. Eu sou egoísta, eu nem sabia. Começa a trabalhar em cima disso. Passa um tempo, outra palestra, a cólera. Ih, cara, essa é para mim também. Quantos de nós saímos das palestras pensando, nossa senhora, o palestrante hoje falou comigo. Era o que eu precisava ouvir. Todos nós já passamos por uma palestra dessa que nos transforma. E isso é constante. Quando a gente aperfeiçoa uma coisa, vem outra. Quando a gente aperfeiçoa outra, vem mais outra. Porque a vida é uma constante luta pelo autoaperfeiçoamento. E Emmanuel nos fala que espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respires aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instrução, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. O que ele quis dizer com isso? É a tal da segunda milha, que Viana de Carvalho nos fala. O verdadeiro espírita se conhece pela segunda milha, porque na primeira milha a gente é acolhido pelo movimento espírita, a gente é abraçado, a gente é acalmado. Alguém fala pra gente, calma, já está dando certo. Fique tranquilo, já está dando certo. E a segunda milha? A segunda milha é quando começamos a trabalhar o nosso coração. Jesus vem como carpinteiro, não é em vão. É para que entendamos que ele pega a terra, um bloco bruto de madeira, e com seu cinzel vai modelando. Será que a madeira que recebe o cinzel não gritaria de dor se tivesse boca para tal? Será que a pedra preciosa que passa por fogo
pelo esmeril, pelo burilo, não clamaria para que parassem se ela pudesse? Claro que sim. Mas olha a beleza de um brinco de pérolas, de uma pedra preciosa, já lapidada, de uma escultura já lapidada pelo artista. Essa pedra bruta somos nós. Essas dificuldades que passamos é o cinzel de Deus nos lapidando, nos moldando para sermos pessoas melhores. E eis um convite. Aliás, um convite que nos chama há 150 anos. Dos trabalhadores da última hora. Para trabalhar, não só na casa espírita. É muito fácil vir aqui, abrir a porta, varrer o chão. Mais que isso, trabalhar dentro de nós também. Vir aqui, aprender e viver o que aprendemos. E esse que vos fala não fala porque o faz, mas porque luta diariamente para conseguir fazer. Porque luta diariamente contra as suas más tendências para conseguir pôr em prática aquilo que estuda nas obras base, aquilo que estuda com André Luiz, com Emmanuel, com Bezerra, com Viana. Esses exemplos abnegados que passaram pela Terra, que nos convidam à mudança de comportamento. Houve um tempo em que os livros me chamaram a atenção e eu comecei a ler. E nossa, que lindo, que maravilhoso! E aí um belo dia eu me peguei fazendo tudo que o livro falava para não fazer. Estava chateado, frustrado, com medo. Se eu pudesse ali, falava assim, tem como me levar agora? Me leva. E aí vem aquela voz, sabe aquela voz? Sabe aquela voz que vem lá de dentro do coração? Alguns chamam de anjo da guarda, outros de mentores espiritual. Na antiga Grécia chamava-se de Daimon. Aquela voz me disse assim, já não aprendeu? Agora põe em prática. Cadê sua resignação? Cadê a sua resiliência? Cadê a sua força? E aí eu me deparo lá no Amazonas com esta figura querida e gaúcha de coração, Francisco Spinelli. Francisco Spinelli, gaúcho, trabalhador da Fergues, militante espírita em terras gaúchas, ia a cavalo nos centros espíritas à sua volta para visitar. Foi pioneiro do que nós chamamos lá no Amazonas de caravana da fraternidade. Ele levava em tropas de mula livros para distribuir nas casas espíritas em que passava. Contam as pesquisas da Fergues que seus familiares mais próximos ainda vivos dizem que ele passava 3, 4 dias, voltava todo sujo, mas feliz. O movimento espírita é complicado. Em muitas casas, para a gente conseguir compartilhar conhecimentos, unificar ideias, ideais. Porque o Evangelho é um só. É um para o espírita, é um para o católico, é um para o evangélico, é um para o ateu. O Evangelho de Cristo, essa plataforma de comportamentos que Ele espera de nós, é uma só. Jesus não veio salvar apenas os espíritos. Ele veio salvar a humanidade. E se nós somos detentores dessa verdade, nós temos o compromisso de trabalhar com essa bandeira, com esse ideal, o ideal do bem, o ideal do amor. Lá na nossa cidade, Tabatinga, fronteira com Peru e Colômbia, temos uma dificuldade enorme para visitar os centros espíritas à nossa volta. Tínhamos um centro próximo, 40 minutos de barco. Um belo dia, eu e mais um colega, fomos pescar no carnaval. Fomos pescar, levamos a família, lá é muito comum isso.
E aí o colega da comunidade que nos acolhia em sua casa falou, poxa, vamos conhecer a Seara. E a Seara, e a Seara. Eu falei, tá, vamos conhecer a Seara. Chegamos lá, uma casinha de madeira, em meio a uma comunidade com 50 famílias, na frente de um campinho de futebol, que no Amazonas toda a comunidade tem um campinho de futebol. Uma casa caindo aos pedaços. A escada já não existia, havia apodrecido. Mas ele insistiu tanto que nós subimos, mesmo sem escada. Meu amigo que me acompanhava, meu querido Emerson, foi o primeiro a entrar e eu escutei ele falando, meu Deus. Falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Quando eu entrei, uma mesa com livros. E para minha surpresa, lá estava o Evangelho segundo o Espiritismo. Autografado por Divaldo Franco, com a data de 1943. Como? Uma comunidade que só se chega de barco. Como? Porque o Evangelho não tem fronteiras. Se nós hoje desistimos de falar do Evangelho, ele manifesta em outro lugar. Assim começou. Quando todos já esqueceram a essência do Evangelho, começou com pancadas. Pancadas na parede. E duas irmãs perguntando, tem alguém aí? Se tiver, dê uma pancada. Se não tiver, dê duas. As pedras falarão se a gente se recusar a falar. Mas o movimento regenerador precisa de trabalhadores. E nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos dedicar a essa causa, a esse Evangelho, vivendo, edificando, fazendo coisas boas, sendo bons profissionais, bons vizinhos, bons pais, bons amigos, até bons inimigos. Ah, o Joãozinho não gosta de mim, mas faço prece por ele. E todas as vezes que nós pegávamos canoas para visitar esses centros, lembrávamos de Francisco Spinelli, aqui uma imagem apenas ilustrativa, mas lembrávamos dele levando os livros para os outros centros, passando na cidade de Cruz Alta. Descobri recentemente, Francisco Spinelli passou por aqui a cavalo. Será que se ele não tivesse passado naquele tempo, 1940 e pouquinho, estaríamos aqui hoje? Uma cidade de 60 mil habitantes tem, pelo menos já contei, 400 espíritos, acredito que tenha mais. Olha como é que esse movimento ficou forte. Então, para nós, é uma inspiração muito grande, porque lá no Amazonas as pessoas não conhecem. Espírita, você, como é que é isso? Parece os espíritos, eles voam na palestra? Como é que é o negócio? Não conhecem. Creiam, a intemperança gaúcha, a força que vocês carregam consigo, inatamente, naturalmente, para nós é a maior inspiração. Muitas das vezes, para ir para o centro espírita, nossa cidade, a maioria das ruas são de barro. Colocamos botas de borracha, um poncho, porque lá chove todos os dias, e a maior chuva que já deu aqui até hoje em Cruz Alta, para mim, é um dia normal na minha cidade, lá em Tabatinga. Todos os dias chove. Quando chegamos ao centro com os pés cheios de lama, a moto marrom de lama e o poncho todo encharcado, já passando água para o corpo, brincamos um com o outro. É a Raquel Spinelli, é o Bruno Spinelli, porque só uma motivação igual a essa para fazer a gente chegar até lá. E fazemos com alegria, com amor. Assim como vi nessa casa, trabalhadores que vêm com alegria, com amor, nas diversas áreas. E pense no povo que trabalha. E pense no povo que precisa de braços para trabalhar. Todo mundo é bem-vindo para o trabalho. Para varrer um chão, para colocar a cadeira no lugar, para colocar o projetor para funcionar. Todos nós temos essa oportunidade. E não só na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho, que geralmente procura uma pessoa para pedir um conselho. E muitas das vezes serão os senhores. Porque o mentor espiritual da pessoa que sofre sabe que os senhores vêm até aqui e recebem essa verdade. Não, eu vou lá nele, porque ele vai ter uma palavra amiga.
para o meu afilhado espiritual. E vai chegar até vocês. Vocês já são detentores da verdade. Somos espíritas, a gente já sabe o porquê das aflições. E tive a oportunidade aqui nessa casa, com essa promoção do livro maravilhosa, que tristemente acabou ontem, de comprar esse livro que estava lá em cima da mesa, perdido, um século de luz. Falei, caramba, da Fergs. A Fergs hoje presidenciada pelo nosso querido Gabriel Salum, que está sempre nos congressos lá do Amazonas, fazendo a caridade de nos trazer a luz dos seus conhecimentos, do seu sorriso que nos acalma o coração. E aí eu falei, poxa, um livro sobre a Fergs, vou comprar, vou ler. E esse livro, além de exemplos maravilhosos de Francisco Spinelli e outros pioneiros, nos traz a proposta de Ismael, o Pacto Áureo, coisas que os gaúchos militaram, foram pioneiros em querer unificar o movimento, em querer que todos fossem um só. Não é uniformização, não. O passe em todas as casas tem que ter esse procedimento, a palestra em todas as casas tem que ser esse procedimento. Não, isso é uniformização. É unificação, o mesmo ideal. E quando eu adentrei o centro e vi ali fora uma plaquinha modesta, o certificado de um centro federado, eu falei, caramba, esse aqui também caminha conosco lá. Todos nós estamos caminhando pelo mesmo ideal. E isso é maravilhoso. Alguém sair da outra ponta do Brasil, chegar aqui e estarem falando da mesma coisa. Encontrar pessoas com o mesmo ideal. Porque muitas das vezes olham pra gente e veem a gente como estranho. Bruno, mas esse cara falou um monte de besteira para você, como é que você não deu uma resposta para ele? Mas é porque, né, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Bruno, mas olha, te passaram a perna. Não, vai lá e fala. Não, é a vontade de Deus, vamos respeitar. A minha parte eu fiz. Porque eu sou espírita. Porque nós somos espíritas. Já exige-se de nós um novo comportamento. E não é A, não é B, não é federação. Somos nós que nos cobramos. Somos nós que nos cobramos. Unificação, criação da Federação Espírita. Coisas que os gaúchos tiveram a força para bater o pé e falar, nós vamos unificar. Convidando os centros de todo o Brasil para se reunir em Porto Alegre. Para falarem, compartilharem experiências. Nós passamos na nossa casa lá muito tempo isolados. Até que um dia bateu a nossa porta a caravana da fraternidade, companheiros da Federação Espírita Amazonense que foram nos visitar. Não para padronizar procedimentos, não para nos ensinar nada, para nos ouvir. E aí começa, né? Pediu, tem. Sentamos e... porque não tem trabalhador, nossa casa está caindo, olha a quantidade de goteira. Creio, casa espírita sem ter essas coisas. E eles tiveram o carinho e a paciência de falar, calma, é assim mesmo. Os outros centros estão passando pela mesma coisa. Mas o importante é que a gente prossiga, que a gente trabalhe, que a gente siga trabalhando pelo bem, nos fortalecendo a cada dia, unindo forças. Se a caravana da fraternidade chegou lá no nosso centro, agora, ela começou por aqui. E muitos desses pioneiros daqui foram até o Amazonas, meio século atrás, para trazer para nós, para levar para nós lá, as verdades do Evangelho, a paz de espírito de falar, calma, nós estamos juntos. Quantas das vezes não mandaram livro daqui para lá, porque elas não tinham editoras? Percebem como todos somos um só? Como todos estamos lutando pelo mesmo ideal? E aí eu encontro no livro Paulo Estevão, Saulo conversando com Tiago, falando que poderemos atender a muitos doentes, poderemos ajudar a muitos necessitados,
mas o necessitado encontraria recursos do próprio esforço ou qualquer outro que pudesse ajudar. Entretanto, o necessitado encontraria recursos do próprio esforço, o doente sentiria uma enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições, ninguém seria mendigo porque todos teriam a luz cristã para o auxílio mútuo, e por fim os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Barnabé parecia entusiasmar-se com a ideia quando Saulo falava, e ele fala, entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém, e Saulo fala, penso que não. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergente de todas as províncias a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Simão Pedro já velho, já cansado, e Saulo fala, olha, essa tarefa de ajudar as pessoas que sofrem não é só dele, é de todos. Mas vale que levemos a verdade, que levemos a palavra do nosso mestre, que acalmemos os corações para que os enfermos possam se tornar auxiliadores dessa causa. E esse era o propósito da Casa do Caminho na época. Aqueles que chegavam lá leprosos, com enfermidades físicas, eram tratados, auxiliados e depois de um tempo, já recuperados fisicamente, começavam a levar o Evangelho para os outros enfermos que chegavam. Naquele tempo, enfermos físicos, com lepra e outras doenças da época. E hoje a nossa Casa do Caminho, onde que é? Casa espírita. E as chagas que carregamos? São as dores da alma. Aquela tristeza, aquela dor, aquela fraqueza, aquele desânimo que nos abate, aquela pessoa amada que nos cria dificuldades. Chegamos aqui enfermos e aqui somos acolhidos. Para que um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, com certeza, possamos acolher. E Alcione, no livro Renúncia, na minha concepção, o melhor livro que eu já li, sabe aquele livro Cebola? Você abre assim, você começa a chorar. Eu chorei do início ao fim. Eu demorei mais para chorar do que para ler. Porque tinha hora que eu soluçava. O livro está todo manchado de lágrimas. Lindo, lindo, lindo. O exemplo de uma mulher abnegada que viveu os ensinamentos do Cristo. E ela fala, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Estamos aqui hoje conhecendo a mensagem do Cristo. O resto agora depende de nós, em nossos lares. De meditar, de viver, de exemplificar. Eu sei que o convite ele é pesado, mas ele é para todos nós. Essa luta constante de viver o Evangelho, ela é para todos nós. Não esmoreçam, se apoiem no Evangelho de Jesus, disse Viana de Carvalho. A exaltação do Evangelho redivivo pelo Consolador da doutrina espírita. Esse irmão é espírita, é um espírito espírita, mas trabalha com espíritos que se propõem à causa do bem e não necessariamente são espíritas. E essa é a ideia que nós devemos buscar, sem deixarmos de lado o compromisso que abraçamos. Ser espírita é compromisso. Ser espírita é uma aliança que nós fazemos conosco mesmo e com Jesus. E essa imagem aqui da nossa caravana da fraternidade, nossa humilde caravana da fraternidade, levando a esse centro isolado que havíamos encontrado, a placa deles, que tínhamos encontrado por lá jogada. Tivemos o prazer de encontrar pessoas que quiseram ajudar na causa, a pintar, trocar as madeiras que já estavam apodrecidas, tapar os buracos do teto. E a cereja do bolo foi levar a placa de volta. E aquela comunidade poder frequentar novamente um centro espírita. E pasmem, as duas trabalhadoras do centro que ainda estavam vivas eram analfabetas. Quando perguntamos o porquê do centro estar com a escada podre, elas falaram que não tinham quem lesse para elas o livro, porque tinha que ler o livro antes de qualquer reunião.
vó Chica, com seus 76 anos, analfabeta, trabalha na roça. Várias vezes parou o que estava fazendo toda suada e foi para a seara espírita, aqui a casinha, aquele centro, para atender os que sofriam. Aquela comunidade, historicamente, durante anos, foi o hospital da região. Conta relatos, nós gravamos para documentar, ainda não conseguimos editar, ainda não conseguimos terminar esse compilado, mas já conseguimos materializar em vídeos. Conta-se relatos de pessoas que chegavam lá amarradas pelas mãos, enlouquecidas, totalmente obsediadas, subjugadas. E essas trabalhadoras paravam o que estavam fazendo, iam para a casa espírita para as sessões de passe, de prece, de fluidoterapia. Pessoas que aprenderam ouvindo. Será que o Evangelho não é sem fronteira, gente? Será que existe alguma barreira que vai impedir Jesus de fazer com que a Terra seja um planeta regenerado e futuramente um planeta ditoso? Tenho certeza que não. E a melhor forma de participarmos disso é nos dedicando. E trago aqui uma homenagem aos companheiros de causa lá. Essa aqui é a comunidade Teresina 3, a São Meio Vó Chica, Dona Alcinés, dois trabalhadores da casa que eu falei. Aqui o Centro Espírita de Benjamin Constant, que por um tempo ficou em reforma, mas essa árvore foi o abrigo do Evangelho por algum tempo. E ali os companheiros de causa que, infelizmente, já não estão conosco, nossa cidade lá tem uma rotatividade muito grande, mas que se encontram conosco anualmente, agora não pela pandemia, mas futuramente sim, nos congressos do Amazonas, lá em Manaus. E convido a vocês, não só para ir lá em Manaus, mas para ir lá em Porto Alegre, nos congressos da FERGS, que são maravilhosos. E que nós, lá em Tabatinga, vamos nas instituições públicas para pedir, pelo amor de Deus, consegue internet para a gente assistir ao vivo. Vira e mexe, aparece lá umas perguntas, Centro Espírita Viana de Carvalho. É a gente lá no meio do mato. Perguntem, estudem, compartilhem, dividam. Façam o Evangelho no lar. Dividam, compartilhem com os vizinhos. O vizinho está sofrendo, eu vou fazer o Evangelho lá em casa, terça-feira, 15 minutinhos. Faz um café, um mate. Recebe ele, acolhe. Hoje estamos buscando compreender tudo o que acontece, visto que há pouco mais de 150 anos Jesus manda um novo recado, com uma infinidade de espíritos para reviver o seu Evangelho. Todos que assumiram essa responsabilidade com o bem, têm ligação direta ou indireta com esse movimento regenerador. Se nós estamos aqui, nós temos ligação com esse movimento regenerador. Se não vir como espíritas, ou descobrir essa verdade no meio do caminho, nós estamos comprometidos. Alguns vão aplicar esse conhecimento na casa espírita, outros numa escola, outros no hospital, mas todos nós somos convidados a viver esse Evangelho para transformar o mundo, não falando, porque a parte mais fácil é falar, mas exemplificando. Antes as fronteiras eram demarcadas para geograficamente identificarmos o que era nosso e o que era do próximo. Hoje não temos mais a necessidade disso. Temos que derrubar as fronteiras dos nossos sentimentos, as fronteiras dos nossos pensamentos e nos comungar com todos aqueles que levantam a mesma bandeira que nós, a bandeira do amor, a bandeira do bem. Então, fica aqui esse recado. Essa parte do slide eu já falei aqui. Momentos de compartilhamento, onde tínhamos a oportunidade de conversar com pessoas que conheciam do Evangelho, pois vivenciavam, mas não sabiam o que era espiritismo, não conheciam o porquê de estarmos lá, mas elas liam o mesmo livro que a gente. Elas comungavam do mesmo ideal. E essa oportunidade é uma oportunidade de ouro, que todos nós pedimos para ter. Então, meus amigos, essas são as palavras da noite. Uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, compartilhando esse momento, nesse reencontro fraterno com alguns amigos aqui e nas amizades que foram feitas aqui nesse período que eu estive em Terras Gaúchas. Convido a todos aqueles que visitem o Amazonas para conhecerem nosso centro, conhecerem a nossa casa. Espero ter a oportunidade de acolhê-los com o mesmo carinho que fui acolhido aqui.
e que todos nós possamos seguir firmes nesse ideal, trabalhando pelo bem, unidos, unificados, porque juntos somos mais fortes. Então, pedir que fechemos os nossos olhos e nos conectemos com uma imagem de uma natureza, um jardim de flores, onde a brisa bate em nosso rosto levemente, levando de nós todas as dores, as aflições, as enfermidades. A luz do sol nesse jardim desce dos céus, nos aquecendo o coração, acalmando a nossa respiração, nos iluminando, nos fortalecendo, para que possamos estar em paz. Neste ambiente de luz, oremos ao Mestre. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por este reencontro fraterno de espíritos queridos que aqui comungam no mesmo ideal. Te agradecemos pelas intuições diárias que recebemos de seus trabalhadores do bem, trabalhadores desta casa, guiados pelo nosso amigo e irmão, professor Lores, orientador deste lar. E te pedimos luz, para que sigamos conectados, fortalecidos pelo Teu Evangelho, auxiliados pelas Tuas forças, para a nossa caminhada no bem. Que seu infinito amor permaneça conosco, em nossos lares, nossas famílias, nossos ambientes de trabalho. E que possamos, Senhor, ser ferramentas Tuas para transformar esse planeta num lugar melhor. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.